Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Todo mundo sobe aqui e fala que fica nervoso, né? Deus conhece como que o nosso coração fica, como ficam as mãos, mas nós cremos que o Senhor tem uma palavra para nós. E eu cumprimento também os irmãos que estão aí em casa. Você que está na sua casa, abra o seu coração, receba de Deus também. Não fique somente para prestar atenção ao culto, mas cultue o Senhor, derrame seu coração. Os irmãos podem ficar bem à vontade, pode ficar sentado. Abra a palavra do Senhor lá em Filipenses. No decorrer da mensagem, amados, eu te convido a você lembrar de todos os louvores que vocês entoaram ao Senhor. Vamos guardar no nosso coração tudo que nós cantamos aqui. Durante o louvor, Deus falava assim ao meu coração: vamos prestar ao Senhor um culto racional. O Senhor nos convida durante a nossa caminhada daqui para frente, porque nós não podemos mudar nada que fizemos lá atrás, mas nós podemos, com a ajuda do Senhor, com o direcionamento do Espírito Santo de Deus, mudar atitudes, pensamentos, sentimentos. Então o Senhor nos convida esta noite a estarmos em perfeito entendimento o que estamos fazendo aqui, o que estamos cantando. Nós cantamos hinos muito fortes, muito profundos. Nós exaltamos o nome de alguém que nós sabemos quem é. Nós sabemos quem é o Senhor. A palavra de Deus diz que conhecerão, né, o Senhor aqueles que sabem qual é o poder, né? Nós oramos, nós buscamos, nós nos prostramos diante de alguém que nós temos conhecimento de quem é. E aquele que não tem, chega um momento que é impactado pelo Senhor. Então, em primeiro lugar, Deus nos convida nesta noite a fazer uma reflexão eu e você entendermos quem realmente é o Senhor e que tipo de culto nós estamos prestando ao Senhor. Hoje, por esta manhã, nós estávamos aqui orando e Deus pôde estar trazendo essa confirmação desta palavra, e o meu coração se alegrou, porque Deus sabe o quanto tememos trazer uma palavra para os irmãos, mencionar o nome do Senhor e estar ministrando, né? Nós sabemos que a nossa igreja tem grandes pregadores, grandes estudiosos, e isso também traz temor no nosso coração, mas nós conhecemos o Deus que nos chama e nós queremos ser cooperadores com a obra do Senhor. Então, eu gostaria de também deixar uma pergunta para a nossa reflexão. Sempre quando o Senhor nos dá uma palavra, o Senhor, Ele me confronta muito dentro da palavra, e Deus, Ele começa a nos perguntar algumas coisas. Nós já sabemos quem é Deus. É notório como foi feito o louvor aqui. Nós, muitas das vezes, levantamos as nossas mãos, nós choramos, dobramos os nossos joelhos, às vezes nos emocionamos, às vezes nos exaltamos, outros são mais quietos, mas nós entendemos quem é Deus. Nós exaltamos o nome de alguém que é todo-poderoso. Quando nós falamos de Jesus, quando nós mencionamos sobre Jesus, o nosso coração estremece, porque nós temos entendimento de quem é o Senhor. E é isso que o Senhor nos chama atenção nesta noite. E o Senhor também nos faz uma pergunta: quem somos nós? E nós lançamos essa pergunta também nesta noite: quem é você? Reflita no mais profundo do seu ser. Se fôssemos falar quem somos nós na nossa forma exterior, de repente teria que tantas coisas bonitas para falar de muitos e poucas para falar de alguns. Mas o Senhor nos chama a olhar para dentro de nós. E antes de começarmos a ministrar essa palavra, que nós possamos pedir para que o Espírito Santo, porque às vezes nós não sabemos quem nós somos, nós falamos que sabemos e muitas das vezes nós não temos um total entendimento de quem realmente somos. E não estamos falando em influência, em dinheiro, em beleza, em nada disso, em inteligência, nada disso. Quem nós somos em Deus. E eu gostaria que você olhasse para o seu lado, para um lado direito e para o lado esquerdo. De repente, existe também pessoas aí do seu lado. Quem são essas pessoas que estão assentadas do seu lado? E eu gostaria também que você olhasse para a sua mão. O que você trouxe nesta noite? O que encontra-se na sua mão? Você possa fazer uma reflexão
com os seus olhos espirituais. E você também possa examinar o que está dentro do seu coração, o que está dentro da sua mente e quais são os seus sentimentos. Eu fui muito confrontada pelo Senhor através dessas perguntas nesta tarde. Quando eu estava orando a Deus, buscando ao Senhor, preparando a palavra, a gente prepara tantas coisas e a gente entende o que Deus quer, mas de repente eu não consiga passar para os irmãos da forma em que eu gostaria, mas eu tenho certeza que o Senhor vai ministrar nos nossos corações nesta noite. Então, guarde os louvores que você entoou e guarde essas perguntas no seu coração, para que no final deste culto, o Espírito Santo de Deus possa te responder e possa te dar clareza do que realmente nós estamos fazendo nessa caminhada. Lá em Filipenses 1, diz assim: eu, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, escrevemos esta carta para todos os moradores da cidade de Filipos, que pertence ao povo de Deus e que creem em Jesus Cristo também, para os bispos diáconos da igreja. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, o Senhor Jesus Cristo, esteja convosco. Sempre que penso em vocês, agradeço ao meu Deus, e todas as vezes que oro a favor de vocês, oro com alegria, por causa da maneira como vocês me ajudaram no trabalho de anunciar o Evangelho, desde o primeiro dia até hoje. Pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completamente no dia de Cristo. Vocês estão sempre no meu coração, e é justo que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois vocês têm participado comigo desse privilégio que Deus me deu. E isso Deus é testemunha de que estou dizendo a verdade quando afirmo que o meu grande amor por todos vocês no próprio coração de Jesus Cristo. O que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais, que tenham sabedoria e um entendimento completo, a fim de que saiba escolher o melhor. Assim no dia da vinda de Jesus Cristo, pois estarão livres de toda impureza e de qualquer culpa. A vida de vocês estará cheia das boas qualidades que só Jesus Cristo pode produzir para a glória e o louvor de Deus. Amados, eu gostaria que depois os irmãos pudessem meditar em casa. Em todo esse texto de Filipenses, é pequeno, dá para a gente ler e meditar. Traga essa carta para o seu coração como que se, de repente, o pastor Marcel estivesse escrevendo para nós, de repente, como um líder estivesse direcionando essa carta para o seu coração, assim como Paulo estava escrevendo para aquele povo. Nós podemos ver que este povo, que esta igreja, ela tem muito a ver com nós, né? Nós somos um povo que servimos ao Senhor, nós somos um povo que colabora, nós somos um povo que ajuda, nós somos um povo que chega junto, né? Muitos dos irmãos chegam, tem aqueles que trabalham mais, tem aqueles que trabalham menos, mas tem aqueles que estendem as mãos ao seu líder, aos necessitados, que ama o Senhor, que ama a igreja. Então nós podemos pegar essa carta e aplicá-la na nossa vida. E aqui a gente vê que Paulo, ele fala sobre essa igreja de uma forma muito linda. Ele começa a expressar a gratidão pela ajuda que ele recebeu. Ele começa a expressar a gratidão de tudo que aquele povo fez, tanto financeiramente, quanto acompanhando ali na obra. Então, ele se agrada daquele povo, ele se alegra com aquele povo. E ele demonstra também a saudade que ele está daquele povo. E ele encoraja aqueles irmãos a continuarem. E nós nos alegramos nesta noite, né? Seria muito bom receber essa carta. De repente, o pastor Marcel não está aqui
e se deixasse uma carta desta, nos encorajando a prosseguir, a ficar de pé, agradecendo por toda a ajuda a todos os irmãos, os diáconos, né, os líderes, os pastores aí ajudadores, as irmãs da oração, os irmãos que ajudam no trabalho, os irmãos no louvor. Então nós teríamos motivos também de se alegrar, né? Nós poderíamos nos alegrar com o apóstolo Paulo, nós poderíamos alegrar com o nosso líder e poderíamos também nos alegrar com os nossos irmãos, porque somos um povo que trabalha, somos um povo que coopera. Mas assim como nada é perfeito, igreja nenhuma é perfeita, Paulo também demonstra mais à frente algumas advertências, e ele vai pontuando algumas coisas para aquele povo. E é nesse ponto que o Senhor nos chama atenção também nesta noite. O Senhor, Ele se agrada de nós, claro que sim, né? Porque nós colocamos a mão, né, no arado, nós temos nos esforçados, e aqui estamos nós buscando ao Senhor, nós estamos participando dos trabalhos, estamos subindo com as crianças e estamos tentando fazer algo para agradar o coração de Deus e para ajudar os nossos irmãos. Lá no 2... do 1 ao 8, Paulo também deixa alguns pontos que eu quero ler com os irmãos, que diz assim: por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima, e vocês participam do Espírito de Deus, e também são bondosos e misericordiosos um com os outros. Então peço que me dê grande satisfação de viverem em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não faça nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também o dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar como Cristo Jesus. Guarde esta palavra no seu coração. Tenha entre vocês o mesmo modo de pensar que Jesus Cristo tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que ele era e tomou a natureza de servo e tornou-se assim, igual aos seres humanos, e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Essa palavra que o Senhor nos traz, Paulo, ele começou a pontuar algumas coisas, um texto assim que poderíamos tirar tantos ensinamentos, mas eu gostaria de meditar com vocês em alguns pontos aqui que o Senhor foi colocando ao meu coração, e algumas advertências que o Senhor também traz para a Igreja Batista Reviver nesta noite. E que o Senhor também traz para você que está aí na sua casa, né? Começamos o culto aqui falando sobre mulheres, nós estamos no mês das mulheres, nós comemoramos o nosso mês, o nosso dia. Nós sabemos que muitas das vezes somos fortes, mas muitas das vezes somos fracos, somos falhas, somos sensíveis. Temos muitas das vezes muito mais problema que os homens. Essa é uma grande verdade. É muito lindo dizer que somos mulheres fortes, estamos aí nos preparando para um culto lindo, estamos lendo um livro muito lindo. Eu comecei a ler o livro e ontem à noite eu estava orando aqui. Eu cheguei, saí do meu trabalho e vim, eu estava sozinha. Quando eu comecei a orar aqui à frente, Deus trouxe ao meu coração uma lembrança do ano passado. O ano passado nós estávamos nesse mês nos preparando também para estes cultos, nos preparando para celebrar com as mulheres, com a igreja, e Deus pôde me fazer uma reflexão, e hoje pela manhã Deus nos confirmou o que Deus falava comigo ontem à noite através do Tão e do Hélio aqui, na hora que nós estávamos orando de manhã. Deus trouxe ao meu coração também, que eu acho que o finalzinho do mês eu trouxe uma palavra. E eu pensei, Senhor, já se faz um ano que eu estive ministrando uma palavra. Já se faz um ano que nós fizemos um culto lindo e nós estamos nessa preparação. Sabe qual a pergunta que Deus me fez? E eu pude sentir nitidamente o Senhor me perguntando, e aquilo doeu no meu coração. Já se faz um ano. E o que aconteceu com todas vocês? Eu trago para as irmãs, trago para a igreja,
trago para você também dentro da sua casa. De repente você, família, o ano passado, em março, você estava numa situação, de repente lutando, de repente clamando, de repente vivendo alegrias, e esse ano se passou e março chegou novamente. E o Senhor nos faz uma pergunta: mulheres Batista Reviver, homens Batista Reviver, você que está na sua casa, esse ano se passou, o que realmente mudou na sua vida? O que realmente aconteceu? Irmãos, o Senhor, Ele pôde trazer temor para o meu coração, e eu pude dizer: Deus, nós nos preparamos tanto, nós oramos tanto, nós choramos tanto, nós desejamos, porque nós desejamos no fundo do nosso coração, todos os dias. Eu creio que muito dos clamores seja: Deus, eu preciso ser uma pessoa melhor. E hoje Deus pode estar falando nesta manhã. E quando o Hélio trouxe uma palavra e diz assim: por que você ora? Qual é o motivo da sua oração? Irmãos, nós não precisamos usar de hipocrisia para ninguém. Quantas das vezes as nossas orações, e quando o Hélio falava, me deu uma vontade tão grande de chorar, porque muitas das vezes as nossas orações, nós queremos mudar o pensamento e o sentimento do Senhor. De repente, alguns aqui nunca teve essa oração, mas muitas das vezes os joelhos se dobram para que a gente possa tentar mudar o sentimento de Deus para fazer o que está aqui dentro do nosso coração. E poucas vezes os nossos joelhos realmente se dobram para falar: Senhor, eu quero que a minha vida seja mudada. Eu preciso que o meu coração seja mudado. Eu preciso que as minhas atitudes sejam mudadas. E o Senhor pôde me fazer essa pergunta: o que mudou? O que foi feito? Qual que foi a obra? Com as pessoas que vocês alcançaram? Como está a rede de mulheres da igreja? Como está o coração dos irmãos? Como nós verdadeiramente estamos? Nós cantamos um Deus poderoso, irmãos. Nós cantamos um Deus de amor e nós conhecemos o poder desse Deus e nós sabemos que Ele é capaz de mudar as nossas vidas. Então, lá no capítulo 1, 27, Paulo, ele começa a pontuar algumas coisas para aqueles irmãos. E diz assim: agora, o mais importante é que vocês vivam de acordo com o evangelho de Cristo, de modo, tanto se eu puder ir visitar vocês, como se não puder, eu saberei de vocês. Saberei que vocês continuam firmes e unidos, e saberei também que vocês, por meio da fé, que se baseia no evangelho, estão lutando juntos como um só desejo. Um ponto aqui, que Paulo se preocupa com aquele povo, se eles estão firmes, se eles estão vivendo de acordo verdadeiramente com o evangelho do Senhor, e se eles estão unidos em fé, se eles estão lutando juntos em um só propósito. E esta pergunta o Senhor também nos faz. Verdadeiramente, irmãos, durante este ano que passou, como nós estamos? Nós estamos realmente juntos? Nós estamos firmes? Nós estamos de pé? Nós estamos lutando por um só propósito? Porque esse é o desejo do coração de Deus. Esse é o sentido de estarmos aqui. Esse é o sentido de falarmos que somos igrejas. Esse é o sentido de dizer que nós somos irmãos em Cristo. Esse é o sentido de dizer que somos uma família. Se não tem esse sentimento, se não tem essa postura, algo se encontra de errado com o nosso coração. E se dentro da sua casa também, a gente pode trazer também a um culto de família. Se dentro da casa não estamos juntos, se não estamos olhando pelo mesmo alvo, se não estamos caminhando juntos, se não tem alegria, se não tem harmonia, então não podemos dizer que temos uma família, que estamos vivendo e trazendo o Senhor para dentro da nossa casa. Você que se encontra na sua casa, olhe como você tem vivido, olhe para o seu casamento, olhe como você tem criado os seus filhos, olhe como você está conduzindo a sua família. E é uma triste realidade, irmãos, que muitas das vezes nós servimos, até mesmo os que não servem, mas que buscam em oração, que ouvem a palavra, que quer uma mudança, mas não estão de mãos dadas. Então, um ponto importante a qual Paulo se preocupava é como estavam aqueles irmãos. Irmãos que ele elogiou tanto, irmãos que colaboraram com a vida dele, irmãos que participaram do ministério, irmãos que estiveram junto ali. Então aquela igreja era uma igreja que
tinha uma parceria com Paulo. Era uma igreja que ajudava financeiramente, é uma igreja que cooperava com o ministério, é uma igreja que tinha uma visão missionária, que ajudava Paulo, que trabalhava para o reino, que ajudava as pessoas, porque quando investiam na vida de Paulo, eles acreditavam que Paulo iria fazer a obra, iria levar o evangelho a outras pessoas. E nós somos como essa igreja. Tem aqueles que falam muito bem e que vão, tem os que fazem a visita, tem os que oram e tem aqueles que podem colaborar. Nós colaboramos, uns poucos, outros muitos, mas juntando, colaboramos para que o reino, né, se expanda, para que a palavra, nós temos aí o instituto, nós temos os irmãos que fazem visita, nós temos as nossas células, nós somos como esta igreja, nós podemos nos comparar como este povo, nós também estamos fazendo, mas aí a gente vai lendo o decorrer do texto e a gente vai encontrando tantas coisas que também encaixa nas nossas vidas e na realidade que nós estamos vivendo. Lá no 2:2 diz assim: então peço que me dei a grande satisfação de viver em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e de mente. Então, irmãos, essa harmonia é uma ausência de conflitos, é uma paz, é um amor, é o prazer de estarmos juntos, de trabalharmos juntos, de estarmos unidos espiritualmente e também no trabalho. Deveria ser uma alegria do nosso coração estarmos orando junto, mas também quando estivermos trabalhando juntos, todos em um só propósito, para o crescimento do reino, para que o nome do Senhor seja exaltado, para que pessoas sejam alcançadas, para que pessoas sejam libertas, para que pessoas estejam aqui conosco. Vamos passando dias e dias e às vezes essa realidade também vai se afastando da nossa vida. Uma dura realidade, mas é uma realidade que muitas das vezes a igreja do Senhor vive. E também lá no 2, 3 e 4, diz assim: não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a você mesmo. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Mais um ponto a qual Paulo, ele se preocupa, porque ele se preocupa para que aquele povo não pense somente no seu bem próprio, não pense somente no seu ministério, não pense somente nas suas coisas, mas que o povo possa se unir e se colocar no lugar do outro. Então o Senhor nos traz também uma reflexão, que eu não possa juntar a minha turma e querer que somente o povo que está mais próximo de mim cresça, e que faça, e que seja aplaudido, e que meu nome seja falado. Irmãos, a gente pode trazer para entender melhor, nós temos grupos de células. Toda terça-feira nós nos reunimos, os líderes todos são diferentes uns dos outros. Quando nós chegamos na reunião de líderes, a gente vê cada um apresentando um tipo de trabalho. A gente vê cada um prega de uma forma, cada um dá um estudo de uma forma. Cada um tem uma quantidade de pessoa. Cada célula, até mesmo o lanche é diferente. E a gente vê, às vezes a gente fala, que bacana aquela célula ali, é muito legal. Às vezes a gente vê o movimento da célula, mas eu não posso ser egoísta ao ponto de querer que a minha célula cresça, que a minha célula seja abençoada e a célula do Vinícius também não apareça e querer a honra para que o pastor, para que os irmãos, para que a igreja fale que a minha célula faz e acontece. Não, eu não tenho que trazer a honra para mim, eu não tenho que tomar partido. Aqui existe o grupo de louvor, cada culto sobe um grupo de irmãos. Como nós podemos querer que somente a nossa voz apareça, somente a nossa oração, somente o nosso grupo de oração, somente o nosso grupo de evangelismo, somente a minha equipe da cantina, somente a minha equipe do trabalho? Irmãos, o Senhor nos chama a atenção, assim como Paulo exortava aquele povo, assim como Paulo estava divertindo aquele povo, assim como Paulo estava relembrando aquele povo. Não faça para que o seu nome apareça, não faça para que você seja exaltado, não faça para que você seja melhor que ninguém. Olhe para dentro de você, mas olhe para o seu lado. Prefira dar honra àquele. Tanto é falado aqui, os meninos falam muito bonito, explicam muito melhor sobre isso. Considere o seu irmão. Eu comecei a ouvir algumas pregações e muitos homens de Deus, muitos pastores falando sobre isso. Irmãos, pare para ouvir.
Não pensa somente que você é o dono da verdade, que você é o dono do conhecimento, que você sabe melhor que o seu irmão, que você não possa sentar para ouvir. Um dia foi muito lindo o Caio comentando aqui, entre uma das suas pregações, ainda falou assim, acho que foi na escola dominical, que às vezes fala comigo, tenha paciência, irmãos, né? Fala comigo que às vezes eu não vou receber, mas acho que mais ou menos assim, né? Com as minhas palavras. Mas depois, irmãos, eu vou refletir, vou entender. Tipo assim, se você vier me corrigir, vier pontuar alguma coisa, de princípio, de repente, eu também não vou receber no meu coração, mas o Espírito Santo que habita em mim vai me convencer. Eu vou parar, eu vou pensar, eu vou meditar. Não é porque o irmão estuda mais, não é porque o irmão tem um posicionamento que ele não tem algo para te ensinar. Hoje de manhã aqui foi algo muito tremendo. Quando a gente estava finalizando, Deus pôde usar o Tom aqui de uma forma muito linda. E no finalzinho eu vou falar o que ele falou. E eu cheguei em casa e falei, Moraes, como é lindo a gente ver Deus usando as pessoas, seja ela quem for. Ele trouxe uma revelação dos céus, onde a gente finaliza essa mensagem hoje com a revelação que o Tom teve aqui, ele nem sabia o que eu iria pregar. Então, irmãos, não pense que você é maior do que você não possa ouvir. Um direcionamento, uma correção com amor, uma exortação com amor. É muito bom quando alguém nos ensina. É muito bom quando a gente para e alguém traz com a luz da palavra, sendo direcionado pelo Espírito Santo para nos ajudar na nossa caminhada. Então, Paulo, ele adverte esse povo que não faça nada buscando vanglória, buscando seus próprios interesses, que não tenha um grupo partidário, que não tenha, como muito se fala aí, uma panela, que não venhamos viver com egoísmo. Irmãos, amizade, afinidade é uma coisa, mas nós somos um corpo, nós precisamos estar juntos. Não é fácil estar juntos. Não é fácil conviver com a nossa família, porque nós temos pessoas diferentes. Não é fácil, muitas das vezes, conviver dentro da nossa casa. Nós temos pensamentos, temperamentos, criação diferente, mas nós temos um Deus em comum. Nós temos um Deus que cantamos aqui, que é poderoso. Então, este Deus tem poder de transformar, de ajustar as coisas, de fazer com que fique mais leve, para que eu possa olhar para você com um olhar diferente e entender que a sua dificuldade, muitas das vezes, também é a minha. Eu sei que muitas das vezes eu não sou uma pessoa fácil de lidar, mas eu sei que muitas das vezes as minhas mãos elas se estendem e o meu joelho se dobra para orar e ajudar pessoas. Eu sei que muitas das vezes o meu coração se quebrou para entrar em causas onde eu sabia que pessoas precisavam de ajudas, que sozinhas elas não iriam conseguir. Eu sei que eu tenho muitas virtudes, mas eu sei que eu também tenho muitos erros e defeitos, mas eu sei que Deus tem tratado muito com a minha vida. Deus tem me chamado de uma forma muito grande, tem me corrigido, tem me ensinado, tem me colocado em situações a qual eu entendo que Ele quer transformar a minha vida. E eu sei que Ele tem poder de mudar. Eu sei que Ele tem poder de, no decorrer desse ano até o ano que vem, me fazer uma pessoa melhor e nos fazer pessoas melhores, nos fazer servos melhores, nos fazer irmãos melhores, nos fazer verdadeiramente uma igreja onde as pessoas olham e possam ver verdadeiramente Deus em nós, não somente, irmãos, numa postagem, não somente numa foto, mas entender que realmente existe um amor de Deus nas nossas vidas. E lá no 2:13... já me falaram para não passar das 9. 2:13 diz assim: pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeça à vontade dEle, tanto no pensamento quanto nas ações. Então, o Senhor nos traz para a obediência. O Senhor nos traz para podermos entender o que Ele quer para a nossa vida. E no 2:14-15 diz assim: façam tudo sem queixas, sem discussões, para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha. Sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más, que não querem saber de Deus. No meio delas vocês devem brilhar como as estrelas dos céus. Irmãos, o Senhor Ele nos traz também nós fazermos as coisas com mais zelos para o Senhor. Quantas das vezes a gente participa de tudo, mas muitas das vezes há muitas reclamações. A gente não quer aquele horário da oração, a gente não quer fazer daquela forma, a gente não gostou do estudo. Um exemplo aí, nós estamos fazendo uma camisa.
Muitas gostaram de uma cor, outras gostaram de outras. Uma gostou da raiz de uma cor, a outra também. Se for perguntar a opinião, nem todo mundo amou a finalização da camisa. E uma das coisas que o Senhor trouxe ao meu coração, que às vezes nós nos agarramos em coisa tão pequena, e muitas das vezes isso tem impedido a nossa união, principalmente no meio de nós mulheres. Infelizmente, mulheres são movidas a muitos detalhes. Mulheres têm um sentimento diferente, a gente se fere mais, a gente ouve tantas coisas. E algo que eu gostaria de trazer para nós mulheres. A Silvia deu uma abertura tão linda, a Fabi falou tão lindo de mulheres. Fabi um dia desse fez uma postagem aí, e, né, sobre a gente estar unidos, sobre sermos, não somente, a gente está unidos em oração, espiritualmente. Então, o Senhor nos traz algo muito interessante sobre nós, principalmente sobre nós, igreja, e sobre nós, mulheres. Que nós venhamos reclamar menos, que nós venhamos falar menos, que nós venhamos comunicar menos sobre coisas que não vai nos trazer nenhum benefício e que vai ferir irmãos. Que nós venhamos cuidar. Esta é uma palavra que eu posso dizer que Deus trouxe para o meu coração, Ana, e eu trago para o coração de vocês. Eu tenho fechado muitas brechas na minha vida. Eu não quero receber mensagens de críticas de ninguém. Eu não quero receber mensagens falando mal da vida de ninguém. Eu não quero receber mensagens criticando o trabalho de ninguém. Porque eu sei o quanto que é difícil toda terça-feira eu ir para a célula e às vezes com o meu coração dilacerado e às vezes nem conseguindo ministrar a palavra da forma que eu gostaria. Eu sei como é difícil chegar e saber que tem tantos irmãos esperando uma palavra, esperando uma ajuda. Eu sei que quantas das vezes eu clamei, Deus, me dê sabedoria para lidar com este povo, porque eu preciso ter algo de Deus e eu sei o quanto me custa. Eu sei, irmãos, o temor do meu coração. O quanto eu sinto mal no meu físico de estar aqui em cima. Eu sei que não é fácil. Por pequenas coisas, às vezes eu sinto mal físico. Então eu sei que tudo que é feito na casa do Senhor, tudo que é feito para o reino de Deus, custa muito, é difícil. Aqueles que pegam verdadeiramente, não é fácil preparar o culto das mulheres, não é fácil preparar o retiro, não é fácil preparar a escola dominical, não é fácil trabalhar com as crianças, não é fácil o Vinícius e a Alice estar à frente, né? Semana passada eu chamei o Vinícius lá, não é fácil. Então nós criticamos muito, nós apontamos muito, nós reclamamos muito, nós inflamamos muito o coração do nosso irmão e muitas das vezes as pessoas não conseguem nem sequer cumprimentar as outras por causa de palavras que nós nem sabemos que é verdade. Muitas das vezes nós criamos barreira com os nossos irmãos porque nós fazemos as coisas com reclamações, com contendas, com brigas, com fofoca, com divisões, com murmurações e sem maturidade. E o Senhor nos traz nesta noite, nos chama para um posicionamento como igreja, nos chama para um posicionamento como família, nos chama para um posicionamento como mãe, como pai, como marido, como esposa, como filhos de Deus. O Senhor também te chama aí na sua casa. Quantas das vezes as nossas vidas estão totalmente destruídas porque nós não conseguimos fechar a nossa boca. Essa foi uma palavra que Deus nos confirmou hoje de manhã. Irmãos, foi tremendo. É como se eu tivesse falado para os irmãos o que o Senhor tinha me dado há 4 semanas, acho que 4 ou 3 semanas atrás, o dia que o pastor me chamou para ministrar, e eu não poderia, porque eu não estava bem, e eu falei com ele que eu não poderia estar ministrando, e na hora que ele me mandou, Deus colocou esse texto no meu coração, e falou, esta palavra, o pastor falou, amém, eu falei, glória a Deus, ele não vai me chamar mais, e ele falou assim, você vai pregar em março. E eu comecei a orar e Deus continuou trazendo essa palavra para o meu coração. Então, o Senhor nos chama. Vamos fazer a obra sem reclamar. Vamos fazer as coisas sem apontar. Se está ruim, ofereça o seu entendimento, a sua ajuda, o seu direcionamento, a sua criatividade. Faça melhor. Ajude aquele que está mais fraco, feche as brechas. O Senhor nesta noite nos chama a orar, a vigiar mais, a amar mais, a se colocar mais no lugar do nosso irmão. Então, que nós possamos viver verdadeiramente como servos de Deus, convertidos, e que o nosso exemplo de união, de amor e de respeito
Quantas das vezes nós não respeitamos o nosso líder, nós não respeitamos as pessoas dentro da nossa casa, nós não respeitamos os nossos irmãos, nós não respeitamos os irmãos que estão lá fora, nós não respeitamos os irmãos que estão aqui, né, nas quarta-feiras fazendo as orações, nós criticamos, achamos que não está bom, achamos que poderia estar melhor se eu estivesse na frente, achamos que a escola seria melhor se eu estivesse ministrando, ou se aquele irmão não estivesse, se estivesse o outro. Vamos estar brilhando, fazendo com que a nossa luz brilhe. Irmãos, o povo lá fora se espelha, olha, nos examina. As pessoas precisam do Senhor. As pessoas da nossa casa precisam do Senhor, assim como nós precisamos. E ninguém vai se achegar ao Senhor se nós não tivermos algo verdadeiramente bom para oferecer. Então, que a nossa vida verdadeiramente seja limpa, seja perfeita, seja honesta, seja justa, seja transparente. Deus, esta é a minha dificuldade, esta é a minha fragilidade. Eu sou difícil nesta área, mas Deus tem poder de nos transformar. Deus tem poder de nos libertar. Deus tem poder de fazer tudo novo nas nossas vidas. Deus não quer, irmão, somente um culto aqui, onde a gente vai ficar movido pelo louvor, movido por um grito, movido por uma oração linda, movido pelo apagar de luzes, movido pelo instrumento lindo tocado. Não, Deus quer verdadeiramente transformar as nossas vidas, se relacionar com a gente, é tirar o que precisa ser tirado de dentro de nós. E lá no 4, 1, 2 e 3, estou terminando. Na parte B do 1 aí, portanto, continue todos firmes, vivendo unidos com o Senhor. Evódia e Sitke, né? Acho que é isso o nome da mulher. Peço, por favor, que procure viver bem uma com a outra, como irmã na fé. E você, meu fiel companheiro de trabalho, peço que ajude essas duas irmãs, pois elas, junto com Clemente e todos os outros meus companheiros, trabalharam muito para espalhar o Evangelho. Os nomes deles estão no livro da vida, que permanecem a Deus. Aqui Paulo também está falando sobre relacionamentos, sobre uma vida com unidade, unidade com o Senhor e unidade com o seu irmão. Aqui nós podemos ver Paulo se preocupando com duas mulheres para que elas procurem a viver bem. E o Senhor, nesta noite, está nos chamando. E olha só, por favor, procure viver bem uma com a outra, como irmãs na fé. Irmãos, nós temos problemas dentro da nossa casa. Nós temos problema com os nossos irmãos de sangue. E hoje eu estava comentando com o Moraes uma situação que aconteceu na minha família. E eu falei, Moraes, sabe por que eu sofro muito? Porque é meu sangue, porque é minha família. Então, se não fosse, de repente, não causaria essa dor tão grande no meu coração. Mas quando nós somos feridos pelo nosso, a gente sofre, a gente sente, fica magoado, mas depois a gente fala assim, é o nosso sangue, é a família que Deus me deu. Eu creio que vai mudar, de repente vai melhorar, às vezes não, mas eu prefiro relevar. Então, que nós possamos olhar para este irmão que está sentado do seu lado da mesma forma, porque ele não é a nossa família de sangue, mas é a nossa família de fé, é nossa família através de Jesus Cristo. É um peso muito grande, irmãos. Qual a diferença da minha irmã de sangue com o Caio, que é meu irmão em Cristo? Nós somos ligados por um só Deus. Assim como eu consigo relevar os problemas de dentro da minha casa, eu posso também orar para viver bem com meu irmão aqui de fé que está sentado no banco do meu lado. Eu sei que não é fácil, eu tenho dificuldades com comunhão. As pessoas mais próximas sabem. Tenho dificuldade com os cafés da igreja, tenho dificuldade com os almoços, tenho dificuldade de ficar muito junto, por causa de tantos problemas, por causa de tantas feridas, por causa de tantas mágoas, por também ferir pessoas. Às vezes nós queremos, ficar no nosso canto para que a gente não seja ferida, mas para que a gente também não cause feridas, Então é uma luta grande estar em comunhão, é uma luta grande estar no meio de pessoas, mas nós sabemos que Deus é poderoso. E aqui Paulo pede, olha só que lindo, irmãos, e você, meu fiel companheiro de trabalho, peço que ajude essas duas irmãs.
Sabe o que o Senhor está falando aqui para nós? Eu posso ter um problema com a Poliana. Nunca tive problema com ela, glória a Deus. De repente eu tenho um problema, eu não consigo resolver. Mas de repente Deus pode falar, Vinícius, vem cá, ajuda as duas. Você está mais maduro, você está de fora, você está mais cheio de Deus. Sabe o que o Senhor está pedindo? Se você souber de algum problema, não inflame o coração do seu irmão, se levanta como homem e mulher de Deus e ajude. Irmãos, se partir de mim, se partir de você, se meia dúzia se posicionar, nós podemos fazer com que a igreja seja contagiada por mudança, por transformação. O ano passado, Deus nos trouxe uma palavra, nós oramos, nós choramos. Eu sei que o nosso coração se quebrantou, foi tocado. Só que no decorrer dos dias, os problemas, às vezes a frieza, às vezes deixamos de buscar, vamos perdendo isso. Mas Deus tem falado. Todas as pessoas que sobem aqui, Deus tem exortado a igreja, Deus tem chamado. Não é uma palavra que eu gostaria de trazer outra palavra, porque Deus me cortou, Deus tem me confrontado praticamente um mês com essa palavra. Então sabe o que Deus está falando? Se levante, homem e mulher de Deus, se levante, se posicione, ajude aquele que está mais fraco, ajude aquele que tem dificuldade. Deus está me chamando para me levantar, mas para me levantar para quê? Não para aparecer, para me levantar com postura e dizer, Senhor, eu sei que eu não tenho nada para oferecer, eu sei que eu não tenho sabedoria o suficiente, eu sei que eu não tenho maturidade o suficiente, eu sei que eu não tenho espiritualidade, e às vezes a gente falamos que estamos cheios e não estamos tão cheios, mas eu sei que eu posso me levantar e clamar, e Deus pode se levantar ao nosso favor e transformar a nossa vida por completo. Aí, lá no finalzinho, Deus vai nos dar uma receita. Lá no 3:16 e 17, diz assim, portanto, vós... 3:16 e 17. Portanto, vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora. Meus irmãos, continuem a ser meus imitadores e escolham com atenção também os que vivem de acordo com exemplos que temos dado a vocês. Já disse isso muitas vezes e agora repito, chorando. Existem muitos que, pela sua maneira de viver, se tornaram inimigos da mensagem da morte de Cristo da cruz. Então, Paulo aqui mostra o seu testemunho de homem de Deus. E Paulo chama o povo a continuar. A igreja começou tão lindo, os irmãos estavam trabalhando, estavam ajudando, estavam investindo. Paulo fala assim, portanto, vamos seguir em frente da mesma direção que temos seguido até agora. E Paulo se mostra, se levanta como homem de Deus, se levanta como Cristo, se levanta mostrando assim, olhe para mim. Irmãos, será que nós temos essa ousadia de dizer, irmãos, olha aqui para a minha atitude, olha para mim, se você está fraco, eu tenho um exemplo de vida com Deus para te ajudar. E de repente nós não podemos falar isso, porque nós só estamos aqui, mas nós não estamos fazendo. Paulo não era perfeito, ele mostra a fraqueza, a dificuldade, mas ele estava aos pés do Senhor. Ele demonstra aqui que para ele estando preso, solto, tendo ou não tendo, ele continuava amando, e o alvo dele era o Senhor. O alvo dele era conduzir aqueles irmãos para o céu. Então, que nós possamos continuar a caminhada. Nós paramos, caímos aqui, pecamos ali, fracassamos, mas vamos continuar, vamos olhar. Nós não começamos a obra, vamos continuar a obra olhando para o Senhor, buscando algum exemplo. Existem grandes homens de Deus aqui, vamos buscar os bons exemplos e vamos ajudar aqueles que estão mais fracos. E para finalizar, o segredo que Paulo nos traz para que nós possamos conviver com as dificuldades dos irmãos, conviver com as dificuldades da nossa casa, sermos transformados, que a nossa vida seja mudada, se encontra em algo de repente que nós falamos uma palavra muito simples, mas nós não conseguimos viver plenamente desta forma. Lá em Filipenses 2:5 diz assim, tenha entre vós o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário,
ele abriu mão de tudo o que era e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo uma vida comum dos seres humanos. Ele foi humilde, obediente a Deus até a morte de cruz. Então, irmãos, eu lendo em algumas versões diferentes, umas falavam sentimentos, umas falavam pensamentos e outras atitudes. Para finalizar essa palavra, o que Paulo deixa para nós, o que o Senhor deixa para nós nesta carta, para que nós possamos viver a vontade de Deus, para que nossa vida seja transformada. O segredo, sabe qual é? É fazer como esse que nós cantamos aqui. Nós levantamos as nossas mãos, nós falamos de algo tão poderoso. Olha o que esse homem tão poderoso. Olha o que este homem, a qual somente em cantar o nome dele, a igreja se movimenta, a igreja estremece, a igreja fica eufórica, a igreja grita, a igreja pula. Nós entendemos que este homem é todo poderoso. Aí a gente coloca este homem perto de nós. E nós achamos que somos mais do que ele, porque eu acho que eu não preciso. Nós falamos tanto em encher, mas pouco de se esvaziar. Esse homem, ele se esvaziou de si mesmo. E uma das atitudes lindas de Jesus, ele foi obediente, ele obedeceu ao Senhor. Ele se esvaziou, ele foi humilde, ele teve amor, porque ele se esvaziou, ele obedeceu a Deus para morrer por mim e por você, para viver uma vida humilde e simples. E ele teve renúncia, ele renunciou à sua glória, ele renunciou à sua vida. Nós cantamos aqui sobre o trono. Imagine, feche seus olhos, imagine Jesus sentado no trono. Imagine onde Jesus está agora. Imagine quem é esse Deus a qual nós começamos a adorar aqui. E nós temos a ousadia de achar que nós podemos ser melhores que Ele. Quando eu não quero me esvaziar, eu quero encher de Deus, eu quero encher da glória, eu quero encher do poder, eu quero encher da unção, eu quero ser sábio, eu quero falar bonito, eu quero aplausos, eu quero um lugar de destaque na casa do Senhor, eu quero um lugar de destaque na sociedade, eu quero um lugar de destaque dentro da minha casa. Aí aquele que é digno de todo louvor e toda adoração, a Bíblia fala que ele se esvazia de si, ele desce da sua glória, ele é humilde, ele obedece a Deus para poder morrer por aquele que não merecia o seu amor e a sua morte. O segredo para viver uma vida com Deus se encontra aqui. Que nesta noite nós possamos olhar para dentro de nós e permitir com que o Espírito Santo de Deus venha nos esvaziar de todo orgulho, de tudo que não agrada ao Senhor, para que nós possamos ser semelhante a Cristo, para que esta igreja seja uma igreja de referência, não de referência por um templo lindo, por aquela construção que Miraí inteiro já comenta, não pelo trabalho social que faz, não somente por isso, irmãos. O mundo consegue fazer isso muito bem, ou às vezes até melhor, mas que a nossa luz brilhe, para que o nome do nosso Deus seja exaltado. E para finalizar, sabe qual foi o segredo que o Tão falou aqui, que Deus revelou para ele? Na maior simplicidade aqui, ele falou, sabe por que a gente não consegue orar e pedir para Deus? Porque não temos temor, porque não estamos ligados lá. Se nós estivéssemos ligados lá, nós seríamos transformados aqui. E o Senhor nos presenteou com esta palavra de um irmão que não prega aqui em cima, que muitas das vezes a gente nem vê falando. E com o maior temor no coração ele falou, Josias, sabe por que Deus faz isso? Sabe por que às vezes Deus nos usa e o nome dele é exaltado? Se não tiver temor, Deus não vai fazer. Se você não ligar lá em cima verdadeiramente, não terá transformação aqui. E nesta noite, Deus ele te chama. E as primeiras perguntas que foram feitas, Deus nos faz novamente. O que você tem nas mãos para oferecer para o Senhor? O que você tem nas mãos para oferecer para o seu irmão? Mas para aquele irmão aí, que você não tem nenhum contato. Só para finalizar, na volta da nossa célula do retiro, nós fizemos uma pergunta para os nossos irmãos. Para cada um testificar sobre
o que tinha vivido, a sua experiência, o que foi mais tocado. Uns falaram de alguns pregadores, outros de todos, outros de oração, outros comentaram sobre o impacto do que Deus falou com o irmão, da oração, da comida, de tudo. Cada um irmão contou seu testemunho. Eu estive falando que fui muito impactada pela vida das adolescentes. E Deus pôde balançar meu coração quando eu vi aquelas meninas, aquela luta. Eu orei por uma menina, eu comecei a sentir a aflição da alma dela. E Deus me levava ao quarto, à casa dela. E eu falei, irmãos, eu fiquei tão impactada. Nós precisamos muito de Deus para ajudar essas pessoas. E o Josias contou a experiência, uma das irmãs, uma irmã que eu posso dizer que é uma referência de mulher de Deus para mim, minha irmã Cida. Uma mulher que não é de destaque, uma mulher que não ministra na célula, mesmo sabendo que ela tem grande capacidade. Ela é uma conselheira, ela é uma ajudadora, ela é uma amiga fiel que está comigo em 3 células. Para onde eu vou, ela tem ido. Foi o maior presente que Deus me deu na minha caminhada. Ela está sempre comigo, me ajudando na célula. É uma mulher conselheira. Para tudo ela tem uma palavra de Deus. Para tudo ela tem uma solução vinda dos céus. Fica sentada no cantinho aí só orando, só observando, só apresentando tudo ao Senhor. Cida, qual foi a sua experiência? Qual o pastor que você gostou? Eu gostei de todos. Todas as palavras foram maravilhosas. Sabe o que eu mais gostei? Eu falo, Cida, eu admiro você dormir no retiro. Eu acho assim, quando ela está empolgada. Sabe o que foi mais impactante para mim? O presente que Deus me deu no retiro foi uma irmã, mãe daquele menino Canelão, do Gabriel, que eu conheço ela há um tempo, já ajudei ela em oração. O maior presente, a melhor coisa do retiro, ela deve estar em casa, nos assistindo, foi cuidar daquela irmã, andar com ela todos os dias do retiro, dormir no mesmo quarto, esperá-la tomar banho, chamá-la para oração, comer com ela. O meu presente do retiro, além das palavras maravilhosas, Deus me deu uma oportunidade de cuidar de uma pessoa no retiro. Aquilo rasgou a nossa alma. Irmãos, poderíamos falar aqueles pregadores onde balançou a igreja, aquela profecia, aquela oração onde eu esperava Deus falar comigo, aquela comida maravilhosa, a piscina, o picolé. A coisa que mais impactou, Deus deu uma oportunidade, uma irmã que fica quietinha aí no banco, de cuidar, de ajudar, porque ela conhece a necessidade daquela irmã. E ela disse assim, eu pude ministrar, eu pude orar, eu pude oferecer as minhas mãos, porque eu sei que ela já passou por situação difícil e eu continuo orando e eu estou aqui para o que ela precisar. Deus nos chama para esse coração, onde você não precisa estar em evidência aqui, mas onde você caminha. Ela tem caminhado conosco, ela entrou na nossa guerra lá na casa do Batista, e lá Deus sabe o quanto nós oramos, o quanto nós lutamos. Ela estava no caminho de cemitério conosco. E o dia que o pastor nos levou, ela falou, eu vou com você, eu não vou te deixar sozinha, pode contar comigo. Eu vou te ajudar. E lá ela tem orado, lá ela tem amado, lá ela tem cuidado. Miguel e Fatinha testemunha. Irmãos, se levante, Deus nos chama para se levantar com humildade, com simplicidade. Deus, Ele nos está dando uma chance nesta noite. De repente, nós não teremos outra, mas nesta noite, Deus te convida. João Pedro vai estar adorando o Senhor, depois vai estar orando. Eu louvo a Deus por estar aqui. Eu me apresento, em primeiro lugar, para essa transformação, e Deus sabe que a minha palavra é verdadeira. Eu sei o que precisa ser mudado dentro de mim, e não é à toa que Deus tem colocado pessoas simples, tementes, e que estão aos pés do Senhor do meu lado, para me mostrar o quanto eu preciso mudar, para que o Senhor possa fazer o que Ele me chamou para fazer nessa terra. Que Deus abençoe sua vida e que você guarde essa palavra no seu coração. Deposite seu coração no altar do Senhor nessa noite, que Deus tem poder de transformar as nossas vidas neste lugar. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor. Feche os seus olhos nesse momento. Comece a chamar pela presença do Espírito Santo. Sei que tem muita gente cansado, mas aproveite este momento, porque amanhã pode ser tarde, como a Ana acabou de falar.
Então sinta a presença do Senhor neste lugar. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Irmãos, Deus está falando conosco nessa noite. O Espírito Santo está falando. Por isso eu quero convidar você aqui à frente, você que entende: Senhor, eu preciso de ser transformado. Senhor, eu preciso de olhar com mais misericórdia. Senhor, eu preciso resolver a minha pendência com alguém. Senhor, eu tenho que olhar com mais amor por uma situação. Senhor, eu quero que o Senhor transforme a minha vida, me tira dessa vida pecaminosa. Eu quero convidar você aqui à frente para nós orarmos, conforme está sendo cantado. Quem sabe uma chance igual a essa você não tenha mais. Mas diante disso eu não vou insistir, mas eu quero convidar você, eu quero te desafiar a deixar o seu lugar, para que os obreiros, para que a igreja possa estender as mãos sobre você. Eu tenho certeza que você será transformado pelo poder de Deus. Senhor, eu preciso perdoar. Senhor, eu preciso dar um passo de fé rumo ao Senhor. Eu quero orar por você. Você que está insatisfeito com a sua vida e precisa de transformação numa área, o Todo-Poderoso está aqui para te transformar. Você que é só um espectador do culto, você que só vem e volta da casa para casa da mesma forma, o Senhor quer transformar a sua vida. O Senhor quer mexer no seu interior. E enquanto o João Pedro continua adorando, eu quero convidar os obreiros a orarem aqui conosco, e logo em seguida eu vou estar orando, clamando ao Senhor pela sua vida. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Eu quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance.
Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Sim, Deus. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Estenda suas mãos para cá, igreja. Você que está aqui à frente, feche os seus olhos. Deus está aqui para transformar algo no seu interior. Deus está aqui para transformar algo na sua história, na sua vida, mexer dentro de você. E a graça dele é o bastante para te dar forças. Pode acontecer agora através da oração que foi feita, nós continuaremos clamando, mas pode ir acontecendo ao longo desses dias. Mas foque que Deus é poderoso para transformar a sua vida. Acredite que o Todo-Poderoso pode transformar o seu ser. Igreja, estenda as suas mãos para cá. Deus, muito obrigado, Pai, pela tua presença, Jesus. Pai, obrigado pelo poder transformador da tua palavra. Obrigado, meu Pai, pela atuação, ainda que invisível, do teu Espírito nesse lugar. Pai, obrigado pelos meus irmãos que estão aqui à frente, reconhecendo que precisam de ser transformados pelo Senhor. Pai, não a nós, Pai, não a nós, mas pela sua graça e misericórdia, a minha oração é essa: renova as forças espirituais dos meus irmãos. Pai, aquilo que eles estão apresentando diante do Senhor, que precisam de ser transformados, que precisam de ser restaurados, que o Senhor estenda a sua mão sobre a vida deles, que eles encontrem forças, meu Pai, no Senhor, para caminhar, para viver o teu querer, para obedecer a tua palavra, para viver uma vida de santidade. A minha oração, ó Pai, é que o teu Espírito Santo vá de encontro à necessidade dos meus irmãos, vá de encontro à necessidade da tua igreja, gera perdão no nosso coração, gera a misericórdia do Senhor no nosso coração, que o nosso olhar não seja como o olhar humano, que o nosso olhar não olhe como os homens olhem, mas que venhamos olhar segundo a tua vontade, segundo o teu querer, que venhamos nos achegar ao Senhor, meu Pai, como a mulher cananeia, entendendo, Deus, que não importa como o Senhor nos tratar, nós estamos aqui guerreando, dizendo: o Senhor nos toca, nos alcança, atende a nossa petição. E como igreja, Pai, nós queremos ministrar sobre a vida dos meus irmãos. Pai, traz um tempo novo, traz um tempo, meu Pai, de intimidade com o Senhor, traz uma vida de oração, Pai, que as escamas caiam, que os olhos sejam abertos e que a tua glória se revele aos nossos corações. Aviva o nosso coração, liberta-nos de nós mesmos, liberta-nos, Pai, de todo mal, e que venhamos viver uma vida que te glorifica. Nos levanta, Deus, como atalaias do Senhor nessa geração. Eu oro também pela tua igreja, Pai, aquece o coração da sua igreja, tira de nós, meu Pai, toda a frieza espiritual, que a sua igreja seja verdadeiramente renovada pelo Senhor, que todo desinteresse no que diz respeito à vida espiritual, que o Senhor tire de nós no nome de Jesus, e inflama o nosso coração com a tua presença, inflama o teu povo com a tua presença, e que a tua glória se revele aos nossos corações. É isso que nós oramos em nome de Jesus, amém. E volte para o seu lugar, dê um abraço nessa pessoa que está do seu lado. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: Deus vai te achar. Se prepare. Amém? Estenda as suas mãos para cá, mas antes, conserta. Não, volta as mãos. Eu acho que o som acabou. Vamos lá. Pastor Marcel com certeza está vendo, então talvez não vai valer. Pastor Marcel está com Covid, está tudo bem, graças a Deus. Mas manda uma mensagem para o seu pastor,
manda um áudio orando: Senhor, abençoa meu pastor, cuida dele em nome de Jesus. Manda para ele assim: pastor, eu te amo, pastor. Quando eu estou mal, você ora. Então, hoje que você está bem e tal, mas amém? Chegar em casa, manda para ele assim: pastor, você fez uma falta naquele culto. Entendeu? Amém? Posso contar. Se ele estiver ouvindo, não vai valer muito, mas ele vai saber que pelo menos a gente se preocupa com ele. E o pastor Marcel, né, sua família, Nath, são uma bênção e Deus tem cuidado deles. Amém? Então, o mês das mulheres, gostei de ver, não é só março, né, trabalho o ano inteiro, né, mas glória a Deus. Estenda as suas mãos, Deus abençoe a vida da Ana. Louvamos a Deus por essa palavra. E que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. E a igreja diz: amém. Vá em paz e tenha uma semana abençoada.